minha experiência com chá de ayahuasca. Gente, estou aqui na floresta amazônica, depois de uma vivência que tá chegando ao fim, uma vivência incrível. Inclusive, por isso que vocês vão me ver pintada aqui. Eu ia esperar chegar em casa para contar tudo sobre minha experiência com esse chá. Só que eu quero aproveitar a energia do local, tá? Que tá aqui, esse local maravilhoso, esse som da natureza, para gravar o vídeo aqui mesmo. Com tudo que vier, não só da mente, mas do coração. De tudo, como é que foi essa vivência, que eu ainda tô tentando processar de certa forma, porque é forte. Primeiramente, o que é chá de ayahuasca? Substância vegetal composta de folhas de um arbusto e as fibras de um cipó, cujo princípio ativo mais influente é conhecido como DMT, a ayahuasca é utilizada há milhares de anos na América Latina em contextos religiosos, a fim de tratar traumas e expandir a consciência. O uso da ayahuasca em ambientes supervisionados e guiado por trabalhadores da luz não oferece risco à saúde de pessoas saudáveis e será dirigida para a expansão da consciência e de encontro com as verdades universais, ou ainda para o trabalho com as suas limitações pessoais. Já o uso indiscriminado ou sem a presença de um trabalhador de luz, as consequências sempre serão negativas. Assim, em vez de ampliação da consciência, você terá a experiência ilusória criada pelo ego ou terríveis visões. Há também um grupo específico de pessoas que não podem ingerir a ayahuasca. Se você sentir o chamado, vá. Mas antes, se certifique se você pode tomar e se você está indo a um lugar seguro e de confiança. Mas quais os efeitos da ayahuasca e como ela tem relação com a lei da atração? Quando se bebe o chá, é preciso ter um objetivo em mente, seja uma cura, uma realização de um sonho, a expansão da consciência, a mudança de um padrão mental ou a eliminação de uma limitação pessoal. A ayahuasca faz desaparecer a cortina entre as realidades. É como se passado, presente e futuro não existissem, e como se o plano físico e o espiritual fossem um só. Os efeitos do chá são subjetivos, podemos ter visões, insights ou lembranças. Tudo isso em prol de um objetivo e da expansão da consciência. A ayahuasca vibra em uma determinada frequência. Ao tomar o chá, você estará em ressonância com os campos dimensionais deste vegetal. Assim, a grande maioria das pessoas nos primeiros contatos com a ayahuasca tem visões semelhantes, de animais, cores e símbolos. Usada da forma correta, a ayahuasca te leva a uma conexão com o seu verdadeiro eu, a uma conexão profunda com o que a sua essência verdadeiramente quer, não aquele sonho que você deseja pelo ego, mas sim o que a sua alma anseia. Bom, agora que vocês já sabem o que é chá de ayahuasca, eu também quero falar o seguinte. Esse chá não é algo do tipo, nossa, legal, vou tomar. Você sente um chamado. Nossa, está na hora. Eu tô sentindo que é a minha vez, tô sentindo que eu preciso. E não tente buscar muita explicação do porquê. Se você sentiu, sabe, até fique atento aos sinais. Se alguém te falou alguma vez, se você viu que vai ter a consagração em algum lugar, fique atento aos sinais. Eu senti esse sinal, tá? Algumas pessoas aqui no YouTube, aqui lá no Instagram já estavam me perguntando se eu já tinha tomado, por falar muitos, né, de assuntos de espiritualidade e tudo mais, e também porque muitas pessoas estavam querendo e queriam saber como é que foi a minha experiência, até para, enfim, se sentirem mais seguros, verem o meu relato. Mas eu não tinha sentido ainda esse chamado, eu fiquei assim, ouvindo as outras pessoas, ouvi relatos maravilhosos, outros não tão bons. Eu pensei, a minha hora vai chegar, uma hora eu vou experimentar e vai ser na hora certa. E aí chegou uma oportunidade incrível. Eu recebi um convite de vir aqui nessa imersão, né, nesse retiro de 7 dias na floresta amazônica com o povo Yanomami. Então, assim, foi uma oportunidade incrível também para experimentar pela primeira vez o chá, porque, gente, a energia desse local, no momento que eu cheguei, a frequência já levou, assim, a gente repleto da natureza. Inclusive vai ter vídeo aqui no canal falando sobre toda essa vivência, mas esse vídeo é sobre o chá. Então eu senti esse chamado e eu pensei, é a hora. Inclusive eu ia viajar para outros lugares agora em julho, né? Ia para fora do país. Não, agora é a hora de eu ir para a floresta amazônica, de eu ter essa vivência e de eu experimentar o chá de ayahuasca. E agora, gente, é muito importante vocês entenderem algo que eu preciso falar para vocês. Não tem como, gente, é impossível eu traduzir essa vivência em palavras. É impossível tentar. Assim, eu posso chegar 10%, porque tem coisas que a gente é só vivendo. É só vivendo por vários estados de consciência e muitas vezes não tem como traduzir. Mas eu vou tentar me aproximar ao máximo, tá? E falar um pouquinho de como é que foi. Beleza, né? A gente chegou aqui e 2 dias depois já teve a primeira consagração, que foi no domingo. Nesse dia, gente, o que aconteceu? Nesse dia, gente, eu fiz algo que eu não deveria. Eu acabei criando muita expectativa, porque eu vi outras pessoas falarem que sentiu que foi a cura, que sentiu que
depois disso evoluiu muito, que curou uma ferida do passado, que se autoconheceu, que foi incrível. Então eu acabei criando muita expectativa. E isso não é recomendado que você faça, não crie expectativas. Cada um tem a sua vivência. Não crie expectativas. Cada um tem a sua vivência e você que vai saber a hora certa, a sua hora de tomar. Não tente forçar o processo. E aí, por eu ter criado expectativa, o que aconteceu? Eu tomei um copinho e logo depois eu peguei no sono. E aí eu acordei e mas nada aconteceu. E eu fiquei me martelando, nossa, mas não aconteceu. Quando é que será que eu vou sentir, né, esse chá que não tá acontecendo, eu não tô sentindo o efeito. E aí nisso eu fui falar com o Diogo, que é um dos responsáveis aqui da imersão. Ele falou, Larissa, apenas sinta o seu coração se abrindo. Sinta o seu coração se abrir, visualize. Porque é muito isso, a ayahuasca é do coração, é do sentimento. Se você ficar muito na mente, não vai dar certo. Nisso eu senti eu tomei outro copinho daí, né? E senti o meu coração se abrir. Realmente comecei a visualizar, tentei deixar, né, cada rótulo para trás. E aí eu comecei a sentir o efeito. Né? Eles chamam quando você entra na força. Força é quando você já expande aí o seu nível de consciência, né? Porque a ayahuasca tem o poder de expandir muito o nível de consciência. E aí eu entrei nessa força e aí eu comecei a sentir. O que aconteceu nessa hora? Eu comecei a ter muita confusão mental, veio muita coisa na minha mente, gente. Tipo assim, de onde tá surgindo tudo isso? O que é isso? Uma hora eu até pensei que fosse alucinação, será que isso é alucinação? De certa forma também a ayahuasca tem o seu lado alucinógeno, então não se assuste, ok? Caso isso aconteça. Só que foi muita confusão mental. Não foi nada muito claro, nossa, eu revivendo tal situação, eu passando ali por uma cura. Eu só fiquei, gente, muito confusa. O que tá acontecendo? Uma hora eu me senti numa rave espiritual e aí, cara, eu via todo mundo dançando, né? Porque tava todo mundo assim de mãos dadas, até porque isso aumenta a força, e cantando. E aí o canto também, né? A voz fica mais... Todos os sentidos ficam mais aguçados. Então eu sentia os cantos, eu sentia ali a energia. E aí eu me senti numa festa, numa rave. E por eu também já ter ido em rave, me relembrou aqueles momentos e aí me deu uma crise de riso. Eu comecei a rir muito, mas eu fiquei agoniada que as pessoas fossem me julgar, e aí eu fiz assim, e comecei a rir muito, beleza. Depois passou, fui compartilhar com algumas pessoas, eu via todo mundo assim, introspectivo, sabe? Cada um fica no seu canto, vivendo aí, tendo a sua vivência. Fora as pessoas que estão ali de mãos dadas dançando. Aí o que aconteceu, gente? Eu ficava muito perto da fogueira porque tava muito frio, então toda hora tava ali perto da fogueira. Eu comecei a focar em um único pensamento, não conseguia sair dele, né? Em uma pessoa, aquela pessoa me veio, e aí eu fiquei presa naquilo, presa, e eu só queria sair daquilo. Aí uma hora eu saí, veio muito sentimento em torno dessa pessoa, de outras pessoas, é comum que venha. Depois disso, o que aconteceu? Eu via muita gente vomitando, cuspindo, dá essa vontade, né? Isso aí eles chamam de limpeza, você tá tirando pra fora tudo que não te faz bem. É até legal você colocar uma intenção, sabe? O que você tá colocando pra fora? É uma mágoa, é algo que você quer curar em você, é algo que você não se perdoou, é uma característica sua que você não quer pra você. Então, eu queria vomitar, porque eu pensei, nossa, na hora eu vou colocar ali pra fora algo que eu não quero que faça parte de mim. Mas deu por ficar nessa, eu quero vomitar, olha só, queria ficar no controle. Não é legal você querer ficar no controle. O vômito não vinha. Aí, beleza, eu pensei, uma hora vai vir. Eu falei até com uma amiga minha que já tinha passado ali várias vezes por isso. Ela falou, pare de controlar, apenas deixe fluir. E aí, isso aqui ficou com aquela coisa assim, que não vinha. Mas, beleza, eu fui esperando. Outra coisa, respiração. Sabe, esse salto da consciência é muito grande e muitas pessoas acabam não dando conta e aí logo ou vomitam também o corpo não dá conta e logo querem desistir. O que eu senti que me ajudou muito? Respiração, gente, respiração. Então toda vez que eu sentia que, poxa, não ia dar conta, alguma coisinha, eu respirava muito. E aí nessa respiração parece que aí eu começava a sintonizar, equalizar com essa nova frequência, porque você entra numa nova frequência, você entra numa nova dimensão, assim, é algo que não dá pra explicar. Mas eu começava a respirar bastante. Aí, quando começou, depois eu comecei a conversar com as pessoas, né? Eu fiquei um bom tempo só assim, na minha. Não é viajando, né? Eu tava deitada, mas pra mim eu tava vivendo um monte de coisa. Não um monte de coisa, eu tava vivendo aqueles pensamentos, eu tava ainda no mental. Tava muito assim, pensamento, coisa daqui, dali. Então, tava ainda meio confuso. Depois disso, a gente foi conversar ali com umas pessoas, né? Cada um tava meio contando sua experiência. E aí, um pessoal foi tomar o terceiro copinho. Eu pensei, vou tomar também, né? Vou tomar, quero viver mais, tô aqui, né? Não sei quando que também vou tomar de novo, acho que vou aproveitar o momento. Acho que não vivi ainda tudo que eu tenho que viver ainda com o chá, porque eu queria já, né, viver um monte de coisa.
Quando eu fui tomar o terceiro, na hora, gente, não deu nem tempo de... Passou pela garganta, voltou. Voltou tudo. Mas ao mesmo tempo me deu alívio. Então, isso foi bom. Então eu esperei mais um pouquinho, uns 5 minutos, e fui insistir, né? Porque como eu não tinha tomado de fato o terceiro, a ponto de fazer efeito, fui lá pra tomar mais um. Fui tomar mais um, veio o triplo, quádruplo de vômito. E aí que eu me dei conta, meu corpo não estava mais aceitando. Respeite, Larissa, respeite. Aí eu entendi que eu não deveria ficar insistindo. Cada um tem seu processo, seu tempo, então se está forçando alguma coisa, não vai dar certo. Nesse momento eu me acolhi, depois deu uma meia hora, eu desci e fui dormir. Aí foi uma noite intensa também, né? Veio sonho, pensamento, é muita coisa que a gente é uma loucura. Mas aí, tudo bem. Essa foi a primeira experiência. Então as pessoas perguntavam, como é que foi? Aí eu falei, né? Foi assim, mas eu acho que eu ainda não entrei mesmo nesse negócio que todo mundo fala. Tudo bem, tem seu tempo. Muitas pessoas falam aqui que já tomaram várias vezes os chás, falaram que não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta, foi na quinta. Tem pessoas que foi, depois de várias vezes, sabe? E às vezes tem que passar, é como se fosse um desafio, assim. Você quer realmente passar por isso? Quanto que você vai insistir, sabe? Não insistir no jeito ruim, mas que você vai passar pelos obstáculos. Porque eu senti que esse obstáculo foi um obstáculo da confusão mental. Foi, muita confusão pra uma hora clarear. Que aí foi a segunda vez que eu vou falar pra vocês. A segunda consagração da ayahuasca, no caso, foi ontem. Eu tô ainda tentando processar, digerir, gente. Porque foi um negócio... Até dar uma volta aqui que deu um calor aqui. Foi forte, tá? Resuma em uma palavra. Foi forte, foi intenso, foi... Não tem como explicar, gente, não tem como explicar. Mas daí, dessa vez que eu comecei a sentir, né? Que eu acho que tudo não é assim em uma vez, mas que eu comecei a sentir mesmo aí que é esse tal de chá da ayahuasca. E, gente do céu, vou falar pra vocês que, de novo aqui, ó, não tem como traduzir, mas eu vou falar pra vocês. Eu gostei até mais da cerimônia porque foi ao ar livre. Gente, a noite tava linda, maravilhosa. Uma lua cheia. Tinha recém se tornado lua cheia. Pensa, tudo ao ar livre, assim, pessoal reunido aqui na floresta amazônica. A energia do local, gente, surreal. Eu já tava mais preparada, eu pensei, já passei pela primeira, né? Porque aquela primeira você acaba criando muita expectativa. Então, já tinha passado pela primeira, eu tava mais aliviada, digamos assim. No momento, tá, a gente teve lá toda, né, a introdução, e aí a gente foi tomar. Tomei um copinho de boa, não tava nem um pouquinho enjoada também. Esperei um pouco, comecei a me internalizar. É importante você realmente voltar a olhar pra dentro. Se você também tomar e ficar dispersando muito, às vezes é legal você se concentrar. Claro, tem um pessoal que toma e já vai lá dançar, né? Liberar a energia. Mas aí isso vai de cada um. Dessa vez, o que eu fiz, tá? Eu tomei, eu fui dançar um pouco ali pra movimentar, pra não daqui a pouco pegar no sono. E aí depois disso eu sentei na frente da fogueira. E aí, gente do céu, o que aconteceu? Eu comecei já logo a entrar nessa força. E aí, só que deu meia hora, o pessoal falou, já tá na segunda rodada também do chá. E aí beleza, eu vou aproveitar e pegar mais um copinho. Né, eu senti que tinha que ser 2. Gente, no momento que eu tomei o segundo, eu deitei. Eu senti que eu precisava deitar. É muito importante você ouvir sua intuição. Se você sente que tem que ir no banheiro, vai. Se você sente que tem que sentar, sente. Se você sente que precisa dar uma volta, dê. Às vezes é porque você precisa vomitar. Se você sente que precisa ficar de pé, fique. Se sente que precisa ir dançar, dance. Ouça a sua intuição. E aí, nesse momento, eu senti que precisava deitar. Mas aí o efeito, gente, foi completamente diferente. Parece que o meu corpo, primeiro, já estava mais preparado, tá? Porque não era algo novo. Só que eu quero dar dicas essenciais pra vocês também, quando alguém aqui for tomar. Me deram essa dica e foi muito valiosa, que é a seguinte: converse com a ayahuasca. Pense que ela é sua amiga. Sua amiga. Ô, ayahuasca, o que você quer me ensinar hoje? O que eu posso aprender com você hoje? Que vivência você quer me passar hoje? Eu estou pronta. Eu falava assim, estou pronta, me mostre. Mostre-me que eu quero vivenciar. E, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não desisto fácil. Se eu não sentir na primeira, tudo bem. Mas eu quero pagar pra ver, pra saber qual é que é dessas coisas. Eu juro, eu quero entender, ter a minha vivência. Às vezes não basta eu ouvir ali, então eu senti, eu quero pagar pra ver. Eu falei, ayahuasca, mostre-me. Quando eu falei isso, gente do céu, quando eu falei mostre-me, nossa. E quando daí eu deitei lá e começou a fazer o efeito, que aí vocês não estão entendendo, eu não consigo explicar, mas eu vou tentar. Foi assim, foi uma imersão dentro de mim. Primeiro, a noite durou acho que umas 8 horas e a sensação foi que durou uns 3 dias. Foi tipo muito longa. Eu sinto que eu me conectei em outro plano, um plano espiritual. Tava
tudo, o mesmo local, tá? Eu não via eu não via todas as pessoas, eu via algumas pessoas ali do meu círculo, dos conhecidos de outras pessoas, eu não via todo mundo que estava antes. E eu pensei, beleza, eu tô numa experiência, numa vivência espiritual. Eu tava consciente disso, mas era assim, era diferente, era tudo assim, frequência, sabe? Tu sentia a frequência do outro. Às vezes eu parecia que eu sentia o que estava acontecendo sem ter que falar, sem ter que pensar muito. Tudo ali parece que se tornou a base do sentimento. E eu que sou uma pessoa muito do mental, querer explicar as coisas pela mente, e é a mente, e é o que tu pensa, ali eu me conectei com o sentimento. Só que com o sentimento, gente, de várias coisas, tipo assim. Aí foi num momento que parece que foi um enfrentamento de mim comigo mesma. Era eu e eu. Era Larissa e Larissa. Não tinha outro. Assim, gente, era eu e eu. E foi muito forte, gente. Parece que tudo aquilo que a gente cria, que a gente vai colocando na nossa cabeça, que a gente acha que é de determinada forma, porque tal pessoa fez isso comigo, ou porque ela é a culpada disso, ou porque meus pais são assim. Você percebe que é tudo você que cria, que não existe isso. É tudo você que tá criando as situações que você achava, né? Foi o que eu senti, que eu achava que era, meu Deus do céu, aquele monstro, sabe, que muitas vezes a gente cria no dia a dia, não era nada. Ali, tipo, a gente vê, meu Deus. E aí foi uma vivência muito intensa e de todo o tempo, tá? Parece que bastou um segundo, uma coisa instantânea, pra eu entender tudo. Eu tentei gravar esse um segundo no meu coração, porque gente, foi muito forte, foi muito forte. Tudo que eu falo aqui no YouTube, que eu falo no Instagram sobre ser luz, sobre vibrar no amor, sobre vibrar alto, sobre ser positivo, lá fez todo sentido. Então, quando parecia que era um obstáculo aquilo pra mim, aquilo que eu tava enfrentando, que parecia que tinham monstros no meu caminho, vinha pra mim, seja luz, seja positiva, isso, você que tá criando isso. Então eu vivi na pele, quando parecia que tava sendo ruim, nossa, pessoa lá cantando, e aí, em frente a você, algo vinha assim, apenas seja, viva, sem ficar martelando as coisas, seja luz, vibre no amor. E aí, de novo, se você passar também por isso, grave isso que eu tô falando. Talvez em algum momento vai parecer que é muito complicado, que você vai estar lidando com a sua sombra, que você vai estar vendo dores suas, parece que você vai começar a sofrer um pouco. Foi o que aconteceu um pouco comigo. Até o momento que eu falei, não precisa ser sofrido, pode ser muito divertido. Não precisa ser sofrido, pode ser muito divertido. Quando eu falei isso, gente, virou uma chavezinha dentro de mim. E eu comecei, só que eu tive que repetir isso várias vezes, porque de vez em quando eu caía na cilada de voltar ali pela dor, pelo sofrimento. E eu falei, torne divertido. E eu comecei a dançar, assim, ó. Eu ouvia a música e começava a curtir e dançar. E eu via a minha amiga também que tava lá, que eu conheci aqui, na verdade, ela falou, lembre de coisas boas, pensamentos bons, sua mãe, seu pai, sua família, sua irmã. E aí eu vinha com a imagem deles pra mim, e aí isso elevava a minha frequência. Aí eu começava, nossa, escorria lágrimas, assim, quando eu lembrava deles. E aí parece que vários momentos da minha vida eu fui revivendo, assim. Só que é muito difícil explicar, não é tipo, vou reviver, não, era tipo, era algo instantâneo. Como se naquele único instante você entendesse tudo que resumiu aquele momento. Que você entendesse tudo que estava por trás, às vezes, de uma briguinha boba. Ou atrás de algo que você negou. Tipo, você entende tudo. E aí eu entendi também, naquele momento, o meu propósito. Eu escrevi algumas coisas numa folha que um amigo meu me emprestou. Ele fala que sempre vem muito insight pra ele, então ele gosta de anotar. Naquele momento não era eu escrevendo, era meu coração escrevendo conforme aquilo que eu estava vivendo. E aí eu escrevi assim: seja luz, vibre amor, paz. Um dia você vai entender. Lembre-se de quem você é. Seus pais, sua irmã, abra o seu coração. Tem coisas que estão além das palavras. Vai ser divertido, permita ser. Vai aguçar o que está dentro de ti. O meu terapeuta sempre fala assim: Larissa, você quer aprender pela dor ou pelo amor? Você não precisa sofrer para aprender, você pode aprender pelo amor. E aí eu vi muito isso naquilo. Que eu podia aprender pelo amor, que era um desafio, tudo aquilo estava sendo criado, assim, pra eu ver que eu podia aprender pelo amor. A ayahuasca, gente, é exatamente isso, vai aguçar o que tá dentro de ti, o que tá no teu coração, o que tá no seu subconsciente. Então, muitas vezes é difícil, sim, porque é desafiador, porque a gente nega algumas coisas que estão no nosso subconsciente, a gente não quer ver.
E naquele momento não existe não ver. Você vê ou não vê. É aquilo que você vem postergando, que você não vem admitindo para si mesmo. Naquele momento, se você entrou mesmo na força, ele vem. E foi muito o que eu senti. E quando eu mudei também essa perspectiva, seja luz, vibre luz, você pode aprender pelo amor, você pode ver simplicidade, você pode ver diversão em coisas simples. Gente, parece que tudo mudou, sabe? Eu comecei a ver mais leveza em tudo, eu comecei a me divertir, eu comigo mesma, sorrindo, eu fui lá no meio dançar. Eu senti uma energia muito forte dentro do meu coração. Se alguma coisa eu gravei no meu coração, foi aquele momento. Aquele momento que eu vi o quanto a gente pode trazer leveza nas coisas de diversão. E naquele momento, gente, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, que é o que ela sempre fala, ela faz tudo sempre com muito amor, com muito cuidado. E ela é amor, ela vibra amor. E eu muitas vezes não via isso. Eu não via, porque talvez eu também não estava na mesma frequência. Então eu não conseguia ver essa simplicidade, essa bondade que ela tem. E naquele momento, gente, eu vi, ficou tão claro, eu só queria dar um abraço na minha mãe. O rostinho dela, gente, ficou grampeado no meu coração, grampeado. Muito forte, muito forte. Eu senti uma vontade muito forte de orar por todos os meus familiares, principalmente meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu senti um amor incrível, assim, parece que ali em instantes, porque muitas vezes é muito rápido o que eu sentia. Era instantâneo, mas às vezes é aquele instantâneo que eterniza. E aí eu senti naqueles momentos desse instantâneo um amor muito forte, sabe? De criança, que fazia muito tempo que eu não sentia, muito tempo. Então, foi um reencontro com o amor que tem no meu coração. Eu sentia o meu coração se mexer. Eu sentia ele se abrindo. Eu sentia sentimentos puros entrando nele, muito puros. E aí me veio, gente, uma cena de quando eu era criança. Eu tava me formando na escolinha pra ir pra primeira série. E eu lembro exatamente como se fosse ontem daquela cena, de eu indo buscar, né, lá o canudinho, e tinha uma música tocando, que é assim: há uma luz em algum lugar que vai fazer seus sonhos se realizar. Algo em você, em algum lugar, vai fazer seus sonhos se realizar. E foi a música que eu entrei, né, pra pegar lá e me formar. E veio muito forte aquela cena, parece que eu tava revivendo, que eu tava indo lá buscar. E o amor da criança, gente, é muito puro, é muito puro. São sentimentos puros. E o que acontece quando a gente vai se tornando adulto? A gente vai perdendo um pouco, a gente vai colocando máscaras nos sentimentos, rótulos. Seja por vivências que nos fazem bloqueios, traumas, por outras pessoas que nos dizem, ou às vezes que nos fazem segurar o choro, que nos fazem segurar a raiva. E a gente vai não conseguindo colocar pra fora, sabe? E aí isso nos bloqueia outros sentimentos. E naquele momento eu revivi aquele sentimento puro de quando era criança, que fazia muito tempo, gente. Por mais que, é óbvio, eu emano sentimentos bons, eu tento vibrar sempre o mais alto. Mas tem uma pureza dentro da gente, que quando você descobre ela, gente, é algo incrível. E aí o que aconteceu, gente? Naquele momento que eu senti essa pureza, eu entendi. Minha missão era trazer aqueles sentimentos pro plano físico, trazer tudo aquilo que eu entendi nessa vivência, tudo que foi muito intenso, pro plano físico aos poucos, sem julgamento, entendendo, me dando até melhor com a minha mãe, sabe? Vendo a bondade dela, absorvendo melhor os ensinamentos que muitas vezes ela me passa, e eu tô ali, não quero ouvir, acho que é bobagem. Acolher melhor, me ouvir melhor, ouvir os meus sentimentos, permitir ser, gente, sem rótulo, sabe? Emanar sorriso, abraçar as pessoas, que é algo que eu fui também criando um bloqueio um pouco, me tornando uma pessoa um pouquinho mais introspectiva, que não precisa ser assim. Ai, gente, eu tô falando 1/100º das coisas que eu vivi, 1/100º, porque, de novo, não tem como traduzir. Não tem como traduzir em palavras tudo que acontece. Eu fiz umas anotações aqui. Gente, eu tentava anotar, mas muitas vezes era muita coisa, sabe? Eu não dava conta. Eu sentia que muitas vezes a consciência não ia dar conta. Pegando fogo, tava em outro plano. A força tava muito intensa. O que me conectava nessa hora? A respiração.
respiração. E aí, às vezes eu queria anotar tudo, mas eu não conseguia tudo. E aí eu tava sem meu celular, né? Eu tentei viver ali o máximo possível. Outra coisa que aconteceu, gente, foi que eu fiz essa única anotação, né? E quando eu fiz, eu arranquei a folha do caderno, coloquei aqui nas minhas coisas, coloquei no meu vestido. E aí, em um momento, eu, putz, cadê? Eu perdi. E aí, a única coisa que eu falei foi, se esse papel tiver que vir até mim, ele virá. E nisso, a minha amiga achou, comentei com ela que perdi. E ela achou. E nesse momento, parece que eu passei a confiar mais nessa força maior, em Deus, no universo. Porque quando eu falei, assim, se esse bilhete tiver que voltar até mim, ele voltará, foi como se eu estivesse falando com Deus, com o universo. Ó, se você quiser que chegue até mim, eu sei que vai chegar. E aí quando ele chegou, gente, foi uma confiança que eu senti. Tipo, tem alguém me ouvindo, e foi muito legal, tipo assim, eu ver o que eu falo aqui pra vocês, tudo que eu falo em confiar, eu vivi lá essa confiança, e foi muito incrível isso quando aconteceu. Teve um momento também, gente, que eu fui vomitar, mas não foi aquele vômito, foi o vômito mesmo, que eu senti limpeza, tipo um vômito, sei lá, se existe essa palavra, um vômito espiritual, eu senti meu corpo sendo limpado naquele momento, sabe, que eu coloquei pra fora. E o que aconteceu nesse momento? Quando eu coloquei o vômito, e todo mundo diz que é legal você ver o vômito, você encarar, sabe? Muitas vezes também é algo que você precisa ver ali. E vai vir um significado, vai vir, pode ter certeza, mas ver o quê? O que tem o Não, é o significado, vai vir pra você, o que significa esse vômito. E no momento que eu tava vomitando, vieram nomes de pessoas na minha mente. Vieram nomes de pessoas. Foi como se fosse uma mágoa que eu tava guardando delas, uma raiva que eu queria descarregar e que eu guardei. E aí depois que eu falei o nome dessas pessoas, falei sem medo, é legal você colocar pra fora, sabe? A gente tem essa mania de guardar, que tem que ser toda sempre positiva, good vibes. Não, coloque pra fora, sabe? Permita-se, seja. No momento que eu coloquei, eu me senti bem, eu me senti aliviada. E aí depois disso eu simplesmente voltei. E eu passei muito tempo na frente da fogueira. Pra mim tava muito bom na frente daquela fogueira. Eu ficava lá deitada, acolhidinha. Eu me sentia bem com a minha própria companhia, assim. Eu não precisava de nada, mais ninguém. Eu me sentia bem, acolhida e aconchegante, muito confortável. Eu não queria sair de lá. Outras coisas que aconteceram, tá? É como se algumas sombras viessem, tá? E situações vão sendo mostradas. Tem que se concentrar em alguma situação que vai querer te trazer um aprendizado. E em um momento, parecia que tava todo mundo fofocando de mim. Tipo, parecia que todo mundo tava olhando pra mim e falando mal. E eu, gente, por quê? O que tem de errado? E não tava acontecendo isso. Não tava, mas era pra eu ver isso. Tá, depois vieram vozes de outras coisas, não tava ninguém falando de mim, mas pra mostrar o quê? Muitas vezes na minha vida, ao longo da minha vida, eu tinha essa preocupação, mas será que estão falando de mim? O que será que estão falando? Às vezes, sei lá, numa festinha, às vezes num grupo de amigos. E aí eu não sei se já aconteceu uma vez, né, de realmente estarem falando, e eu criei esse trauma de que iam estar falando de mim. E aí essa situação veio pra me mostrar que não tem nada a ver. Não estão falando de ti, não estavam falando de mim, e se tivessem, dane-se, seja luz, espalhe luz. Eu senti muito forte em mim também a questão de eu não só querer ali estar me curando, mas ajudar a curar o outro. Então chegou um momento que eu queria ajudar o outro, eu queria abraçar, eu queria falar, tá tudo bem, conte comigo. E é muito legal, você vai criando esse senso de empatia. Eu fui adquirindo assim, e foi muito bom. Por isso que teve uma frase que eu gravei de toda a vivência: seja luz na vida de alguém. E pode ter certeza que eu quero ser luz na vida de vocês, cada um aqui que me acompanha, tá? Eu quero estar falando tudo isso, eu quero que vocês contem comigo um dia que vocês forem passar por uma experiência assim. Lembrem disso que eu tô falando. Seja amor, seja luz, vibre positivo, pense em coisas boas, pensamentos positivos, sua família, os momentos mais alegres da sua vida. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar elevando sua vibração, seu estado de ser. Nós somos amor. Nós somos amor. Não deixe alguém dizer que é bobo, que é idiota. Não. Seja você, espontâneo, viva. Abra o seu coração. E aí eu quero ler mais algumas anotações que eu fiz aqui, pra ver se eu lembro de mais alguma coisa. Muitas vezes acontecia de eu estar voltando pra algum pensamento passado, e aí quando eu vi, eu tava presa no pensamento passado, e eu só falava, viva o agora, que é o que eu falo pra vocês. Viva o momento presente. Não foi mais uma confirmação de que quanto naquela vivência eu tava voltando em pensamentos passados não fazia bem. E quando eu voltava pro agora, eu ficava bem. Então era tipo, foco no agora, viva o agora, sabe? Permita, foca, esquece o que já foi. Pare de se questionar. Eu coloquei, pare. A gente quer sempre entender tudo. Se você estiver lá e começar a querer entender, não precisa.
não precisa entender tudo. Seja humilde. A gente não precisa entender tudo. A gente não precisa. A gente pode viver sem ficar se questionando de tanto. Então, lembre-se dessa frase. Seja luz. Foque no agora. Não se questione tanto. Seja luz. Foque no agora. Não se questione tanto. Eu repetia pra mim, tá tudo bem. Às vezes parecia que eu não ia voltar, que eu ia ficar lá, naquele outro plano, naquela outra vivência que assim, só quem já viveu, sabe? Parecia que eu não ia voltar. E eu, às vezes, quando dava aquele medo, eu falava assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, Lari. Tá tudo bem, Lari, tá tudo bem. E isso me confortava. Eu tinha que repetir em voz alta, porque às vezes a consciência tá tão expandida que você meio que se sente fora do seu corpo. E aí eu repeti em voz alta, tá tudo bem, Lari, tá tudo bem, Larissa, fique bem. Muita coisa que aconteceu também, às vezes eu via uma pessoa, às vezes eu queria ver aquela pessoa e quando eu via, ela aparecia na minha frente. Parecia que assim, era o universo conspirando para que eu encontrasse ela. Mais uma prova que eu deveria confiar, que a gente deve confiar. E foi basicamente, entre aspas, isso. Na verdade, eu tentei resumir, falar um pouquinho, gente, eu não falei 10%, na verdade, porque tem coisas que não tem como falar em palavras como eu falei pra vocês. Mas foi algo muito incrível, né? Também depois a gente amanheceu, né? Quando viu, já era 6 da manhã, a gente viu o sol se abrindo. Foi algo muito forte, o pessoal ainda dançando. Aos poucos eu fui saindo, né, da força, eu decidi, eu falei, eu quero sair pra mim. E aí, aos poucos eu fui saindo. Se eu quisesse ficar lá, eu permaneceria. Mas uma prova ali, eu senti que assim, eu sou dona de mim, sabe? Eu sou dona de mim, eu tô no comando, eu crio a minha realidade, gente. Tudo que eu falo pra vocês, eu crio minha realidade, tá tudo na mente. A realidade que você cria está compatível com a sua vibração no momento. Eu vi na prova viva, parece que foi o universo me confirmando tudo. Confie, não crie expectativas, deixe fluir. Gente, foi uma experiência incrível, foi tipo a primeira de muitas. Eu esqueci de falar uma coisa também, que foi na primeira experiência, que foi na de domingo. No domingo, parecia que eu precisava me curar. Alguma coisa ali que estava bloqueada, que foi o início do processo. E aí teve um momento que eu fui lá pra dentro e eu vi uma das mulheres que estavam lá, que agora eu esqueci o nome, estavam fazendo o processo de cura. E aí foi minha intuição que me levou lá. E aí eu fui na fila, né? Eu queria muito ser a próxima, eu senti que eu precisava. E aí ela fez esse processo de limpeza em mim e eu coloquei uma intenção. Eu coloquei uma intenção muito clara, eu quero me libertar de todas as mágoas do passado. E aí quando terminou esse processo eu me senti leve. E como eu falei, foi minha intuição que me guiou até lá. Você tem que ser guiado, você tem que ouvir sua intuição. Pra onde você sentir que ela está te levando, vá. E não se questione por quê. Se você se perguntar por quê, mas por que eu tenho que fazer isso? Não é legal. E aí, gente, foi isso, cara. Eu queria muito compartilhar com vocês. Eu lembrei muito de vocês, gente, em toda a vivência, porque eu sabia que vocês queriam saber, né, de como é que um dia seria, né, se eu passasse por isso. Eu quero que cada um que tá aqui relate como é que foi a sua experiência. De novo, cada um tem a sua vivência, cada um. Ainda mais para quem também, uma pessoa que tá na primeira, outra que tá na quinta, a pessoa... Depende, assim, não tem como dizer que vão ser parecidas, cada um tem a sua vivência. Mas é muito isso, muitas vezes vai aflorar o que tá dentro de si. É um processo. Não deu na primeira, foi que nem aconteceu comigo também, que foi esse negócio mais pesado de confusão mental. É um obstáculo, faz parte do caminho, faz parte da caminhada, sabe? Pra você depois chegar lá. E aí eu tenho certeza que a próxima que eu for vai ser mais claro ainda, vai ser melhor ainda. E às vezes se não for bom também, acontece, é um aprendizado, tudo vai ter um aprendizado grave. Tudo é aprendizado. Então, não se questione. Vamos lá, vamos retomar tudo que eu falei aqui pra vocês. Dos aprendizados, especialmente se você vai aí tomar pela primeira vez. Não crie expectativas, não crie. Cada um tem a sua vivência. Tá escutando aqui a minha, a sua vai ser diferente, da outra pessoa vai ser diferente. Então, não crie expectativas e ficar criando historinhas, sabe? Vai ser assim, vai ser dessa maneira. Não, cada um tem a sua vivência. Então, esse é o número 1. 2, fale com a ayahuasca. O que eu preciso aprender? O que você quer me ensinar? Converse, como se fosse uma pessoa, sabe? Eu quero viver, me mostre, eu quero entender. Posso me sentir confortável? Posso confiar em você? Converse. 3, concentre na respiração. Concentre. Sabe, quando você sentir, porque a transição é muito rápida, quando você sentir que tá já com um nível muito expandido de consciência, vá... Respire, sinta assim, sabe? Você se conectando. Esse é o número 3. Número 4, visualize o seu coração se abrindo. É conexão com o coração. Visualize se abrindo, como se fosse uma portinha, sabe? Você pode até criar uma ceninha de uma chavezinha entrando ali, ó. E aí o seu coração se abre. Lari, mas eu não sei.
é sentimento. A mente serve para explicar o sentimento. Sinta abrindo, sinta, apenas sinta. E isso é um treino também. Você vai adquirindo isso aos poucos. Fique tranquilo. E número 5, permita ser, permita viver. Pare de ficar se perguntando. Permita. É ser. Lá você percebe o que é o ser. A diferença do achar que você é. É o ser. É você apenas ser quem você é viver aquele seu momento. Claro, agora as dicas que eu escrevi aqui no bilhete que eu quero que vocês levem, que é de coração de Lari, indo para coração de vocês. Seja luz, seja amor, foque no agora, não se questione tanto, torne divertido. Torne o processo divertido, gente. Esse processo de evolução espiritual é para ser divertido, não é para ser algo sofrido. Eu sei que muitas vezes parece ser, eu sei que muitas vezes você vai achar que tá doido, que muitas vezes, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nesse momento, ache graça, comece a rir. Você vai ver graça nisso, você vai achar engraçado, você vai ver que tudo pode ser mais divertido se você quiser. Não precisa ser sofrido, não precisa. Claro, tem aquela frase, né? Crescer dói. Mas você pode até tornar essa dor divertida. Esse crescimento doloroso divertido. Ver graça, trazer leveza. Quando você acha que está turbulento, lembre de algo engraçado, lembre de algo que te deixe bem, que conforte seu coração e apenas seja. E ilumine os outros que estão ao seu redor, sabe? Seja a cura na vida de alguém, a luz na vida de alguém. Muitas vezes alguém do seu lado também está precisando e você pode ter certeza que está pronto para ajudar essa outra pessoa. A gente acha que não, que a gente tem que estar evoluído ali, porque senão a gente não vai. Todo momento você pode ajudar alguém. Às vezes você é mensageiro de algo que a pessoa precisa ouvir e você fala exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Então fale com o coração, permita ser, seja luz e entenda que você pode tornar tudo isso muito divertido. Essa foi a minha experiência com a Ayahuasca. Comentem aqui como é que foi de vocês. Vamos compartilhar conhecimento, experiências e juntos evoluirmos juntos. Eu acredito muito nisso, que a gente pode evoluir muito mais rápido juntos, torcendo pela evolução do outro, torcendo pelo crescimento do outro. Mesmo que você não saiba muito, compartilhar o que você sabe. Sim, muitas vezes você vai estar ajudando muito mais do que você pensa. Gente, até o próximo vídeo. Lembre-se, seja